Olá, vamos dar sequência à apresentação do cronograma de disciplinas do curso de certificação da Proinvest. Depois de mostrarmos o módulo sobre o Sistema Financeiro Nacional, que nos visualizou o organograma, a participação das autoridades monetárias e a participação das instituições auxiliares, vamos ver o módulo sobre economia. Sobre economia, princípios básicos de economia. Primeira coisa, como calcular o PIB de um país? No programa da Ambima, está sob duas formas, sobre o fluxo de dispêndio e fluxo de produção. Fluxo de dispêndio, vocês vão ter que saber interpretar essa forma. E aí nós vamos detalhar para vocês a participação dos agentes econômicos que contribuem para a produção de bens e serviços de um país, ok? E pelo fluxo de produção é justamente, com relação à participação dos bens finais na produção de um país, a fórmula básica, a palavra básica é justamente o somatório dos bens e serviços finais, onde nós vamos detalhar isso para vocês. Depois, vamos ver os indicadores de inflação. No programa da Ambima, são os dois principais indicadores de inflação, que é o IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado, calculado pela FGV, e o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. Vamos detalhar qual é a metodologia justamente para calcular esses indicadores de inflação, e identificar as perguntas que eles realizam na prova sobre esse tema. E outra coisa muito importante é justamente a gente conhecer os indicadores financeiros para a gente poder entender, isso nos outros módulos. Quais são esses indicadores financeiros? Taxa Selic Meta. Vamos ver quem que determina a taxa Selic Meta. Depois, a taxa Selic Over. Quem que determina essa taxa Selic Over? O que é a taxa CDI? O que é a taxa referencial, que é conhecida como TR? Poupança. Existe uma poupança antiga e uma poupança nova, Vamos ver, o que é com relação, essa poupança nova, qual é o rendimento dela baseado, na taxa Selic, que é a tal da poupança nova, E também a taxa PETAX, Justamente esses indicadores financeiros são muito importantes para a gente poder entender isso nos outros modos, A gente vai fazer uma realização da identificação disso aqui para vocês, que nós vamos usar muito isso nos outros módulos. Aí, outra coisa relevante, instrumento de política econômica. Instrumento de política econômica nada mais é que quem determina esses instrumentos é justamente o Conselho Monetário Nacional. O que ele faz? Ele formula esses instrumentos de política econômica para o governo poder atuar ao longo do tempo na economia. Quem que determina isso é o Conselho Monetário Nacional. E aí, o que vai acontecer? Quais são esses instrumentos? Política fiscal, política monetária e política cambial. Primeira coisa que nós vamos ver, política monetária. Quem que atua no mercado financeiro com a política monetária? É o Banco Central. E por quê? Ele está tentando controlar a inflação. Só que para controlar a inflação, ele tem vários instrumentos de política monetária. Quais são eles? Taxa de juros, depósito compulsório, taxa de redesconto e operações de mercado aberto. Olha só, na realidade, a atuação do Banco Central somente para controlar a inflação,
ele tem todas essas ferramentas para poder atuar, para deixar a inflação dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Depois, vamos ver a questão da política fiscal, como que o governo atua com sua política fiscal, que é justamente, né, os instrumentos que eles têm para atuar com a política fiscal, é tributos e gastos. Vamos ver como é que é a arrecadação do governo e o que ele faz com esses tributos na economia. E aí, coisa muito importante que nós vamos conhecer, né, dessa atuação, o tal do resultado primário, que é o tal do superávit primário, ok? E também a questão do resultado nominal, né? A atuação do governo com a sua política fiscal. E depois vamos ver a política cambial, que nada mais é que vamos mostrar para vocês como é que funciona o mercado de câmbio no Brasil. Quais são as regras desse mercado de câmbio? Por quê? Porque legalmente existe nesse mercado de câmbio quem que compra divisas e quem vende divisas, ok? E aí o que acontece? Legalmente, né, essas operações têm que ser feitas por uma instituição financeira autorizada a fazer negociação com dólar. São negociadas várias moedas, vamos falar do dólar. E depois nós vamos ver, né, no regime de câmbio flutuante, o que acontece com a valorização e a desvalorização do real frente ao dólar. E qual a interferência disso, né, justamente, né, no comércio internacional, ok? E, para fechar esse raciocínio, vamos ver a questão do balanço de pagamentos. O que é o balanço de pagamentos? Nada mais é do relacionamento que o Brasil tem com as outras nações. E a gente contabiliza tudo isso no balanço de pagamentos. E aí, o balanço de pagamentos, ele é composto por 4 grandes contas, né, que nós vamos detalhar e mostrar para vocês as perguntas que eles realizam com relação a esse tópico. Então, balanço de pagamentos é composto pela balança comercial, a balança de serviços e as transferências unilaterais. Quando eu somo todas essas contas, eu tenho o conceito de saldo das transações correntes, né? Vamos mostrar o que acontece com isso aqui com relação às perguntas que eles fazem na prova. E aí, vou dar uma ideia para vocês, né? Vamos supor que esse somatório da balança comercial, balança de serviços e transferências unilaterais deu negativo para um país. E aí, o que acontece? E esse país, para resolver esse problema, ele só pode resolver com a entrada de capitais que é realizada pela balança de capitais, né? Aí um país foi lá, atraiu a entrada de dólares pela balança de capitais, e aí eu tenho o seu saldo total. E dependendo desse saldo total, se ele é positivo, aí eu tenho o conceito de reservas internacionais, ok? E aí vamos mostrar tudo isso daqui para vocês e identificar realmente as perguntas que eles fazem na prova, ok? E muito obrigado pela atenção de vocês. Esperamos vocês nos nossos próximos módulos. Até mais.